Hoje nós vamos aprender a fazer peças como essas aqui, utilizando um dos elementos mais inspiradores da natureza, as plantas. As pétalas e as folhas que a gente vai usar aqui são mais do que simples partes das plantas. Elas são fontes de texturas, de tamanhos e de padrões diferentes que revelam muito sobre a planta, seja pelas nervuras que levam todo o seu nutriente para o resto do corpo da planta, ou seja pelos padrões que é encontrado nas folhas, que fala muito sobre a sua adaptação ao meio ambiente. Essas características são essenciais para a modelagem, porque através delas conseguimos capturar a essência da natureza e produzir peças com um aspecto muito mais realista. Antes da gente aprender a fazer essas peças, vamos aprender um pouquinho sobre a morfologia da folha. A folha é o principal órgão fotossintético da planta. Claro que algumas espécies podem utilizar outras estruturas para fazer fotossíntese, como é o caso dos cactos, que fazem fotossíntese pelo caule, ou das orquídeas, que podem fazer fotossíntese também pela raiz, que é o conhecido velame. É aqui que acontece, na folha, a maior taxa de fotossíntese, claro, onde ela vai transformar CO2, água e luz solar em glicose e oxigênio para a gente respirar. Outras funções da folha também é a transpiração, as trocas gasosas e, em algumas espécies, como as suculentas, elas ainda podem armazenar muitas substâncias. Inicialmente, vamos ver as principais partes de uma folha completa. Ela é composta pelo limbo, que é essa estrutura laminar, né, que a gente chama de folha, propriamente dita. O pecíolo, que é esse cabinho que segura o limbo até o caule. E a bainha, que é essa estrutura que agarra o caule. O tamanho e o formato da folha ainda pode dizer muito sobre a adaptação da planta, como folhas finas e curtas são plantas que aguentam muito vento e transpiram menos. Já folhas como essa helicônia gigante aqui, elas normalmente são adaptadas a subbosques, a ambientes com muita sombra. Então, quanto maior a área para captar luz, mais vantajoso para a planta. As folhas ainda podem se modificar em espinhos, pois é, espinhos são folhas modificadas. Com isso, elas transpiram muito menos e, de quebra, acabam garantindo proteção contra herbívoros que jamais chegariam perto dessa planta. As folhas ainda podem ser compostas, que é quando elas são compostas por outras estruturas laminares, como os folíolos, e aqui no pau-brasil, essas estruturas menores ainda, que são os foliólulos. E isso dá uma série de vantagens para ela, principalmente porque elas ficam resistentes ao vento, né? Elas não se quebram quando bate um vento forte, elas transpiram muito menos, porque há uma área laminar muito menor, e também ela permite com que a luz passe da primeira camada de folhas até as próximas. E isso ajuda bastante na eficiência da fotossíntese. Para a modelagem, é muito importante que a gente ache uma folha com uma nervura bem proeminente, para que a gente consiga imprimir na peça as texturas da folha. A nervura nada mais nada menos é do que os vasos condutores, que vão conduzir toda a seiva que foi produzida nesse órgão até o resto da planta, até o caule, até as flores, até os frutos, até as raízes.
toda a glicose que é produzida aqui, toda a energia que é produzida aqui, é distribuída para o resto da planta através dos vasos condutores que começam aqui, nas nervuras da folha. Bioma nada mais é do que como os organismos, as plantas, elas se distribuem no planeta Terra de acordo com o clima e os componentes físicos desse planeta Terra. Então, resumindo, bioma é basicamente, por exemplo, se aqui chove muito, diferente do local que chove mais, as plantas que estão aqui, elas estão adaptadas no local que chove mais. Então as plantas que estão na Caatinga, que chove menos, estão adaptadas naquele local. Então aqui no nosso estado, nós temos 3 domínios fitogeográficos, né? Que são os manguezais, são a floresta da Mata Atlântica, a floresta da Mata Atlântica e também a Caatinga. Então, tanto o manguezais quanto a Mata Atlântica, ela está inserido dentro do bioma das florestas tropicais úmidas, né? Que a característica desse bioma são as folhas largas, né? São plantas que têm folhas o ano inteiro, né? São plantas que estão adaptadas por ser um local que chove muito, um litoral. Essas plantas estão adaptadas também ao solo dessa região, né? Já na Caatinga, né, que faz parte do bioma das florestas sazonalmente seca, né, as plantas da lá e os organismos que estão lá estão adaptados ao ambiente, ao solo, ao clima, à incidência solar, a quantidade de chuva que é menor que aqui. Então tudo isso vai definir como vai ser o desenho dessas florestas naturais. Então a floresta natural da Caatinga é diferente da floresta natural da Mata Atlântica, apesar de estarem em ambientes próximos, né, em relação à distância. O clima da Caatinga vai ser diferente do clima do litoral e isso vai influenciar diretamente na composição florística e faunística do ambiente. Então cada bioma vão ter as suas características, vão ter os seus organismos, as suas plantas, as suas árvores que são adaptadas nessa região, né? Apesar de vivermos na Mata Atlântica, é muito comum encontrarmos espécies de outros biomas aqui. Como exemplo, podemos citar o cajá, que é uma espécie nativa do Cerrado e da Floresta Amazônica. Também podemos citar o umbu e o cajueiro, que são espécies nativas da Caatinga, e a macaíba, que é uma espécie nativa tanto da Caatinga quanto do Cerrado. Essas espécies foram introduzidas aqui na Mata Atlântica pelas ações humanas, talvez pelo seu valor comercial. Inclusive, a Mata Atlântica é o bioma mais afetado pelas ações humanas, restando apenas 12% de sua floresta primária, ou seja, a cobertura original da floresta. Aqui, no nosso bioma, é muito comum também encontrarmos florestas secundárias, que são áreas que estão passando por uma regeneração natural devido às ações humanas.
Inclusive, a Mata Atlântica é o bioma mais afetado pelas ações humanas, restando apenas 12% de sua floresta primária, ou seja, sua cobertura original. Hoje em dia, a gente vê que o lixo é uma coisa insustentável para o nosso planeta. A gente tem vários tipos de lixo que são produzidos e que têm uma durabilidade muito alta no meio ambiente. Para isso, a gente precisa encontrar alternativas para a reutilização desse lixo de forma consciente e também colocar um toque artístico nisso. Então, o reuso desses lixos em atividades como culturais, artísticas, de esportes, são muito valorizadas, porque a partir disso a gente tem uma exploração desses recursos que são sintéticos, que fazem mal ao meio ambiente, mas que a gente procura trazer isso de uma forma que traga benefícios tanto para a sociedade como também para o meio ambiente. Desde o início da história humana, a gente observa que é uma troca muito recorrente de espécies nativas por espécies exóticas visando o lucro. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente observa uma monocultura muito extensa de milho, soja e cana-de-açúcar. E isso é extremamente prejudicial ao equilíbrio do meio ambiente. A partir do momento que você implementa uma monocultura, você pode ter alterações no solo, na composição daquele solo e também na composição da fauna e da flora daquela localidade. Então, o que é que se tem de resposta? As plantas, elas têm uma comunicação entre si para tentar sobreviver e se manter naquele ambiente. Então, quando você retira aquelas espécies nativas, você está alterando o equilíbrio daquela localidade. Então, o importante é que você tenha uma cultura que seja lucrativa, mas que você associe ela tanto a espécies nativas, como também outras espécies para você enriquecer aquele solo e também prevenir o aparecimento de pragas que possam ser prejudiciais àquela cultura que está sendo implementada, mas também para espécies que sejam nativas, que estejam próximas daquele local. Eu vou fazer agora a modelagem de uma peça maior e uma menor. A maior vai ser um porta-incenso e a menor vai ser um pingente. E aí, antes de começar, eu queria mostrar para vocês a importância da escolha das folhas, né? Além do formato das folhas que a gente vai escolher e do tamanho que precisa ser adequado com a peça, a gente também precisa ficar bem atento com relação à distribuição das nervuras. Quanto mais profunda for as nervuras, mais marcada a nossa peça vai ficar. E aí vai ter mais detalhes. E aí a distribuição das nervuras é que vai dizer, né, como é que vai ser esse desenho na nossa peça. Então, essas duas aqui são bem adequadas para o que a gente vai fazer. Elas têm bastante nervura, tá vendo? Tem uns desenhos bem bonitos de nervura e tem umas nervuras grandes. Elas também são folhas bem resistentes. Eu coloquei na água porque faz um tempinho que eu colhi já
E aí, para não murchar, colhi esse pedaço e botei na água o caule. E essa daqui também eu coloquei essa pontinha na água. E aí eu recomendo que sempre se faça isso, né? Por garantia. Mas elas não murcham rápido, não. E aí é importante tomar cuidado com relação a isso também. Uma coisa interessante é pra gente não se iludir com relação às cores, porque as cores não vão passar para a peça. Então a gente pode se inspirar olhando as cores das folhas, para quando a gente for pintar, a gente pintar de forma parecida. Mas a cor da folha não vai passar para a peça. Então não adianta, por exemplo, eu vi uma folha linda, roxa com verde misturado e tal. Porque na hora que eu fizer a peça, não é essa cor que ela vai ter, né? A peça vai ficar branca e depois que a gente vai ter que pintar. Então vou começar. Vou pegar aqui um pedaço da massa. É sempre bom deixar essa massa enroladinha no plástico, por mais que seja rápido, que você vai usar ela rápido. Eu costumo fazer essa dobra aqui, ó, no próprio material que ela vem enrolada. Esse material é muito bom para conservar ela. E depois coloco ela no plástico. Bem enroladinha também, já eu pego de novo. E aí eu começo sovando a massa. Sovar é simplesmente amassar, que é um processo que deve ser feito com qualquer massa que você for trabalhar, né? Pode ser massa de biscuit, pode ser argila, pode ser durepox. Essa aqui é cerâmica fria, como eu já tinha dito, né? Quando eu falei dos materiais que a gente ia usar. E aí ela já vem muito bem misturada, mas é bom dar uma sovada para deixar ela bem homogênea. Quando você sentir que ela está bem homogênea, aí você pode começar fazendo uma bola e tentando deixar essa bola o mais lisinha possível. Quando eu consigo uma bola bem lisinha, eu ainda dou uma olhada nela, vejo qual é a parte que mais está sem marca. Coloco essa parte, né, a parte mais lisa virada para cima, vou dando umas batidinhas. Pego o rolo, que nesse caso aqui é um tubo de desodorante. E vou abrindo ela. Até uma espessura que fica legal. Eu quero fazer o porta-incenso. Então, além do tamanho, né, certo para a folha, eu tenho que ficar com cuidado um pouco com relação à espessura. Porque como é uma peça maior, eu tenho que ficar com cuidado para ela não se rachar, né, para não ficar muito fininha. Então aqui eu tô com uma espessura legal. Eu usei mais ou menos metade, um pouco menos da metade de um pacote. Aí abri aqui com essa espessura. Vou colocar agora a folha. Dou uma apertadinha só pra fixar ela, pra ela não ficar andando. E agora sim eu vou começar a girar
o tubo para fazer a marcação. É interessante tomar cuidado para que todos os lados tenham mais ou menos a mesma espessura, para que não fique uma parte com massa mais grossa do que outra. E aí, se a gente começa sempre do meio para as bordas, a gente consegue isso com mais facilidade. Agora eu venho com uma faquinha, pode ser com a ferramenta de corte também, outra ferramenta de corte, e vou passando ao redor da folha, fazendo esse formato. É interessante sempre deixar a ferramenta de corte formando 90 graus com a superfície, ou quase 90 graus, com a massa, porque isso minimiza os erros de corte aqui. Melhora esse ladinho. Pronto, agora eu posso tirar a folha. A gente percebe aqui as nervuras bem marcadas. Ó, ela ficou bem grossinha, tá vendo? Podia até ser um pouco mais fino do que isso. Essa aqui realmente ficou bem grossinha. Aqui ficou com uma marquinha que foi porque a folha dobrou um pouquinho. Mas como as folhas, assim, têm irregularidades, eu não acho que isso é um problema, não. E uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é com relação ao corte, ó, como o corte ficou legal. Porque eu fiquei sempre tentando manter a faquinha em 90 graus. Aí quase não ficou rebaba aqui. Tá vendo? Agora eu pego esse pedaço de garrafa PET e eu vou colocar a minha folha para secar em cima dele. Porque ela vai adquirir o formato que eu quero do porta-incenso. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma bolinha aqui, que vai ser o lugar onde o incenso vai entrar. Então, pego um pedacinho de massa, faço a bolinha. E aí, para fazer a colagem dessa bolinha aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer vários furinhos aqui, né? Vou desgastar aqui em cima. Vou desgastar aqui o lugar onde a bolinha vai entrar. E aí eu molho. Posso colocar aqui a bolinha. Depois eu venho com essa ferramenta de furo, que é um tubinho de caneta. E furo aqui a entrada do incenso até o final. Eita. Ficou curtinha a minha ferramenta, quase entra toda. E
vai ser onde vai entrar o incenso. Prontinho, porta-incenso. Tá finalizada a modelagem. Agora é deixar secar. Ele leva mais ou menos uns 3 dias para secar. E às vezes até mais do que isso, porque ele tá em cima desse plástico, aí a parte de baixo demora um pouquinho. Aí depois que passar os primeiros dias, pode até tirar dessa parte de plástico, porque ele já vai estar uma parte seco. E aí o restante seca melhor quando tá em contato com o ar. Aí já pode tirar essa parte de baixo. E aí pronto, ele seca depois de 3 dias e a gente pode voltar para fazer a parte da pintura. Agora eu vou fazer um pingente. Peguei aqui um pedacinho de massa mais ou menos do tamanho do que eu tinha pego para fazer a bolinha do porta-incenso. Soco, faço uma bolinha. E aí vejo a parte mais lisa, ponho pra cima, amasso um pouquinho, venho com a lata de desodorante. Abrindo aqui um pouquinho. Ó, já posso deixar bem mais fino, né, do que o porta-incenso. Mas eu vou deixar para afinar mais quando a folha já estiver em cima. Porque aí a folha vai entrar bem na massa e vai ficar bem marcada. A gente conseguiu pegar as características dela, né? E aí eu venho agora com a faquinha. Infelizmente, eu não consigo fazer essa borda dessa forma, que eu acho linda, mas é muito pequenininha. Aí quando a gente vai cortando, não dá pra fazer dessa forma. E aí como é que eu faço? Eu corto direto. E fica bem bonito também. Aí eu tiro a folha com cuidado. Tiro as sobras. Aqui, como eu não fiz o corte até o fim, aí ficou ruim de tirar as sobras, tá vendo? Outra coisa para prestar atenção é quando for fazer o corte, garantir que a faca chegou até o fim. Aqui ficou um pouquinho de rebaba também, que dá pra tirar quando tiver seco com a lixa. Pronto, aí aqui a gente já consegue observar, né, as nervuras bem marcadas. Isso vai ficar bem bonito quando a gente fizer a pintura, a tinta vai penetrar nessas nervuras. E a última coisa é só fazer um furinho com essa ferramenta de perfuração. Agora a gente pode colocar para secar. Demora em torno de 2 dias para ficar completamente seco uma peça desse tamanho.
E aí a gente pode voltar para pintar ela. Eu vou fazer agora um outro pingente usando folha de artemisia, que é uma das minhas plantas preferidas. Acho a folha muito bonita. E aí eu começo de novo, sovando, fazendo a bolinha, tentando deixar essa bolinha bem lisa. Virando a parte mais lisa para cima. E abrindo com desodorante. Depois eu pego aqui a folha. A artemisia seca super rápido, então essa daqui eu realmente tinha colhido há um tempo e deixado na água. E passo. Uma coisa super importante é que as nervuras sempre têm que estar viradas para baixo, né? Porque o trabalho vai pegar essas nervuras. E aqui eu não vou recortar, até porque eu não conseguiria recortar todos esses detalhes certinhos. Mas eu vou conseguir conservar esse detalhe fazendo um formato genérico aqui ao redor da folha, deixando o meu pingente com esse formato, e na hora de pintar, eu vou pintar só por onde a folha está marcada. Como a folha é muito fininha, fica um pouco difícil de ver as marcações, mas eu consigo ver. Principalmente se for de dia, eu recomendo que vocês façam esse trabalho de dia, num lugar bem iluminado. E aí eu vou fazer aqui um corte à mão livre. Se vocês não quiserem fazer esse corte à mão livre, não se achar seguro, vocês podem usar aquelas tampinhas que a gente separou para usar como cortador. Ou ainda deixar mesmo a borda assim. Eu fiz algumas peças onde eu deixei a borda assim, sem acabamento, sabe? E eu achei legal. Eu gosto de sempre colocar as rebabas para fora, porque fica mais fácil depois para lixar se elas estiverem para fora. Olhando assim parece que é pior, né? Mas depois fica bem fácil de lixar e tirar tudo direitinho. Deixar bem lisinho ao redor. E aí eu pego agora a ferramenta de perfuração e faço um furinho aqui onde vai entrar o fio. Prontinho. Tá finalizada a peça. Quer dizer, só a modelagem, né? Então, vamos começar agora pintando essa planta daqui. É uma pecinha de parede, tem aqui os 2 furinhos que a gente depois vai botar as fitas. E aí eu vou começar pelo caule. Eu fiz 3 tons de marrom para pintar o caule. Usando marrom, amarelo e branco, eu fui misturando para chegar nesses 3 tons. Mas aí, se você não quiser fazer algo tão complexo, se você achar muito complexo usar 3 tons, você pode usar só um tom, não tem problema nenhum. Fica bem bonito também. Eu começo com o mais claro, para depois ir fazendo os detalhes mais escuros.
Essa tinta aqui eu diluí ela muito pouco, porque eu quero que fique uniforme, por enquanto, a cor. E eu não quero que ela escorra muito para dentro dos lugares que estão as folhas, né? Essa flor, essa planta é uma flor que eu peguei, mas eu achei ela parecida com uma árvorezinha. E aí eu vou estar pintando ela para que ela fique sendo uma árvorezinha. Na verdade é um ipê. Eu vou pintar as folhas todas de rosa, para que fique com aquele aspecto de ipê florido, de ipê rosa. Eu tô dando uma diluída a mais na tinta, porque eu achei que ela ficou muito grossa. E mesmo para o que eu queria, que já era uma tinta mais grossa, não tá muito legal não. Para diluir eu só pego um pincel maior, né, do que esse que eu tô pintando, que é bem fininho. O que eu tô pintando é o pincel de traço. Aí eu pego um pincel maior, molho na água e coloco na tinta para misturar. Até na parte que tem as folhas eu posso fazer alguns risquinhos, assim, como se fossem galhos que estão por trás das folhas, ou então pela frente de outras folhas que estão atrás. Pronto. Agora eu venho com o marrom mais escuro, dou uma passada com ele em alguns lugares. Aqui borrou um pouquinho, mas dá pra ajeitar. E aí eu não vou passar esse marrom mais escuro em tudo não, é só em algumas partes. Pra dar essa diferença de tom. E por último eu venho com esse marrom bem escuro, que é basicamente um marrom puro, sem misturar com nada. E vou também fazendo aqui uns traços. Ele acabou, como estava puro, ficando muito espesso. Eu vou ter que dar uma diluída. E aí eu vou fazendo os traços. Lembrando que aqui perto das folhas os traços ficam mais fininhos.
Tô com o pincel 00, que é bem interessante usar ele porque usando ele a gente tem menos risco de errar, de pintar uma parte que não queria. Aqui eu vi um pedacinho de caule que acabou passando despercebido quando eu pintei o caule, ó, mas aí eu encontrei agora e eu vou passar o marrom nele. No início eu disse que eu peguei uma folha, ou, desculpa, uma flor de uma planta rasteira e usei pra fazer essa peça e que depois eu achei que ela ficou com cara de árvore e aí eu ia fazer a pintura para que ficasse também com cara de árvore. E eu tô achando que tá uma árvore bem legal. Eu disse que eu queria fazer algo parecido com ipê. Eu não tô achando que tá parecido com ipê. Mas eu tô achando que tá ficando uma árvore florida bem bonita. Ó, essa parte, como a marcação não tava muito boa, aí a pintura ficou um pouquinho mais difícil, tá vendo? Aí eu tenho que ir realmente com o pincel fazendo os pontinhos. Porque a marcação não se encarrega de colocar a tinta para o lugar que ela deve ir. Mas foi um pedacinho pequeno, então não vai dificultar em grandes coisas não. Se for em um pedaço maior também, a gente pode pintar, mas como a ideia desse trabalho é ser um trabalho bem simples, que qualquer pessoa assim, que nunca tenha pintado na vida consiga fazer, então é isso, né? Eu quero que a pintura também seja muito simples, eu não quero que exigir muito da pintura. Essa tinta seca super rápido, então a gente precisa fazer o trabalho rapidinho, senão acaba perdendo a tinta e aí depois para achar a mesma tonalidade, diluir a mesma quantidade, pode ser um pouco difícil. Apesar de que eu gosto da mudança de tonalidade. E principalmente nessas coisas, né, de planta, assim, eu acho que até ajuda a dar um arzinho mais realista, quando não tá tudo com o mesmo tom. Pronto, aqui eu finalizei, né, a pintura.
da arvorezinha, da parte que estava com a marcação. Eu sempre gosto de, nas minhas peças, pintar a lateral, algumas vezes, na maioria das vezes, o fundo e a parte de trás. Para dar um... Assim, isso não é necessário de toda forma, não. Tem gente que não gosta. Mas para dar até um melhor acabamento, uma melhor durabilidade à peça, porque dá uma impermeabilizada, querendo ou não, na massa, né? Quando a gente faz isso. Aí eu vou deixar aqui para secar e depois eu mostro, não sei se nessa peça ou em outra, mas eu mostro como é que faz a pintura da lateral e do fundo. No geral também é um trabalho simples. Você pode fazer ou com a tinta bem diluída ou com a tinta bem concentrada, ou com a tinta mais... Eu gosto de fazer com a tinta mais concentrada, porque eu gosto de um aspecto mais uniforme, eu não gosto de muita variação tonal nessas partes. E também porque, como são partezinhas que podem borrar com mais facilidade, e aí, sabe, eu não acho interessante esses borrados na borda e na parte de trás, eu acho mais interessante na parte da planta mesmo. Aí eu acho que quando a tinta tá mais concentrada, menos diluída, fica mais difícil de borrar. Fica mais tranquilo pra gente pintar sem borrar. E aqui tá a peça finalizada nessa parte da frente. Então, eu vou pintar agora esse porta-incenso. Ele é um pouquinho mais difícil de pintar do que as superfícies planas, porque ele é abaulado, né? Então, quando a gente pinta aqui em cima, a tinta pode escorrer e vir aqui para baixo. E é por isso que eu gosto de pintar ele com um pincel bem seco. Esse pincel aqui que eu estou usando é um pincel que ele suga bastante líquido, né? Suga bastante tinta, bastante água, se a tinta estiver diluída. E aí, eu gosto de usar ele, mas aí eu tomo cuidado para ele não estar encharcado demais e acabar tendo algum problema de escorrer muita tinta aqui para baixo. Eu vou usar duas cores, o verde e o amarelo, todos dois bem diluídos. E eu fiz uma mistura dessas duas cores para colocar entre as duas cores para fazer meio que um degradê. Então eu começo aqui com esse verde. Na verdade, essa cor aqui é o verde misturado com o amarelo, né? Pode ver que ele tá bem diluído, dá pra só melando o pincel uma vez, pintar bastante coisa. E aí eu vou fazendo uma certa mistura mesmo. Ó, aqui um verde bem menos amarelado. E quando ele chega perto desse verde amarelado, ele meio que vai se misturando, porque os dois estão úmidos ainda. Por isso que é importante ter um pouco de agilidade nessa pintura, para que as tintas não sequem. Vou colocar aqui mais um pouco de verde, passar por cima dessa parte, desse mais amarelado. E agora eu venho aqui com o amarelo, vou dar só uma puxadinha aqui no verde, pra também não ficar muito destoante. E aí eu venho colocando o amarelo.
Venho de novo com o verde. Ó, o que eu falei sobre escorrer, tá vendo que fica acumulando um pouco de tinta aqui. E não é problema não acumular um pouco. Fica até um efeito legal. O problema é quando acumula demais. Vou voltar para o amarelo. Aqui o verde já estava um pouco seco, eu estou puxando ele para ele se misturar. Achei que essa parte aqui ficou muito clara, eu vou passar mais um pouquinho de verde nela. É melhor fazer esses escurecimentos, né, no caso, depois que já tiver seca a primeira camada. Pelo menos eu prefiro. Porque eu acho que eu tenho mais segurança de que vai borrar menos. Mas aqui eu acabei passando com a peça molhada mesmo e tudo bem. Agora eu vou pintar aqui as laterais, aí eu olho mais ou menos até onde foi o verde e vou passando. Aqui estava já se misturando com o amarelo, aí eu já dou uma misturadinha aqui com o amarelo. Continuo aqui o verde. Essa parte aqui que ficou bem mais amarelada, eu vou passando o amarelo na borda. Eu não tô lavando o pincel porque a gente tá usando essas tintas com as cores meio misturadas mesmo, né? O amarelo que a gente tá usando, ele foi misturado com um pouquinho de verde, e o verde que a gente tá usando foi misturado com um pouco de amarelo. Então, não tem muito problema em pegar com o pincel melado dessa outra cor. Aqui pra pintar a bolinha, podia escolher qualquer cor. Eu vou escolher pintar de verde, porque ficou nessa área mais amarelada. E aí eu acho que vai ficar legal, vai destacar um bocado. Eu acho que ficaria bonito também se pintasse de marrom. Pronto, aí aqui a parte da frente já tá toda pintada.
Agora é esperar secar e fazer exatamente o mesmo procedimento na parte de trás. Eu vou fazer agora uma técnica bem interessante, que na aquarela o pessoal chama de úmido sobre úmido, porque primeiro molha a superfície, e aí quando ela estiver toda molhada, pega um pouco de tinta, essa tinta é bem diluída, e vai dando umas batidinhas. E aí essa tinta vai automaticamente se distribuindo. Aqui eu vou querer um degradê do verde pro amarelo. E aí fiz essa parte verde. Agora eu vou botar um pouquinho de amarelo na ponta. E aí, como a tinta tá bem diluída e a superfície tá aquosa também, ela fica com a cor bem suave. Se a gente quiser que a cor fique mais escura, a gente pode ir fazendo esse processo várias vezes, fazendo várias camadas, né? Espera secar, aí umedece novamente e aí vai colocando mais tinta até conseguir a cor que a gente quer. Eu vou querer uma cor mais suave mesmo, talvez eu coloque só mais uma camada aqui, mas eu acho legal essas cores mais claras. E eu gosto muito dessa técnica para folha porque as nervuras já vão carregando, né, a tinta. Então, eu vou pintar agora esse pingente aqui, pequenininho. Começar pelo caule, peguei um marrom um pouco diluído. Vou passando ele aqui no centro. Pincel de traço bem fininho, já que a peça é muito pequena. Ele já vai meio tomando forma, né? Tem que ter até cuidado, porque se tiver muito diluído nesse caso, o caule pode se espalhar demais. Principalmente essas partezinhas que ficam no meio das folhas. E das flores, né? Depende de como você vê essa árvorezinha. Eu tô vendo ela como sendo uma árvore toda florida. E aí eu pego agora aqui o amarelo e vou passando nessa região. O amarelo bem diluído. Ó, ele vai quase que tomando forma. Essas técnicas que eu tô usando, elas usam muito pouca tinta. Porque como a tinta tá muito diluída aqui, realmente usa bem pouquinho. E aí a tinta vai automaticamente se acumulando mais em locais mais profundos.
Faltou aqui um pedacinho do caule que eu só vi agora. Eu vou dar uma puxadinha aqui. E aqui pra baixo. Pronto, aí. Depois, se eu quiser, eu posso pintar ao redor, né? Tanto a frente, quanto a lateral, quanto a parte de baixo. Mas essa parte aqui é que eu queria mostrar pra vocês.